Oi, gente, bom dia ou boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir isso, ou boa noite, enfim. Hoje a gente vai dar início oficialmente ao nosso primeiro GED, mesmo que não de forma é, transmissão ao vivo, né? Então, eu prometo ser breve, eu sei que assistir vídeo no YouTube, sei lá, de 1 hora é insuportável, então eu vou tentar ser o mais breve possível e explicar tudo que eu tenho que explicar, tá bom? Vamos lá. Essas informações iniciais, tanto de conteúdos da disciplina quanto em relação às avaliações, é só para quem tiver dúvida mesmo. Isso aqui vai ficar no drive da disciplina, então quem quiser depois conferir, ficar à vontade. Vamos lá começar. O que que é a obrigação tributária, gente? A obrigação tributária, ela se divide em duas. Ou ela é principal, ou ela é acessória. A obrigação tributária principal, ela é, por si, uma obrigação de dar quantia certa. E ela ocorre quando o contribuinte tem esse dever de pagar uma quantia em dinheiro ao Estado, certo? E, por isso, ela pode ser tanto um tributo quanto uma multa. Já a obrigação acessória, não. Ela é uma exigência legal, ela é um dever, ela é compulsória, só que o que difere ela da obrigação principal é que ela não é pecuniária, ela não é em dinheiro, certo? Mas ela tem uma característica que é muito importante vocês ficarem atentos, que mesmo ela não sendo o pagamento em dinheiro, ela é geralmente muito importante para fiscalização do fisco mesmo, tipo assim, é muito importante para aquela função fiscalizatória do fisco. Então, ela surge quando o contribuinte, né, tem, por exigência legal, ele deve cumprir atos formais que não envolvem o pagamento direto, mas auxiliam na arrecadação e fiscalização de tributos. Eu dei como exemplo aqui as organizações religiosas, porque elas são imunes constitucionalmente, elas não precisam pagar tributo, então elas não têm que cumprir a obrigação principal. Em contrapartida, elas precisam declarar o imposto de renda, porque isso é a função puramente fiscalizatória do fisco. Uma coisa que é importante vocês ficarem bem cientes é que aqui, ao contrário do direito civil, a obrigação principal e a obrigação acessória, elas são muito diferentes, porque elas não dependem uma da outra. Como no exemplo aqui citado, mesmo que ele não vá pagar esse imposto, ele vai ter que declarar ele. Uma coisa que é muito comum também é no momento das pessoas jurídicas, né, terem que fazer aquelas anotações naqueles livros específicos, enfim, que a gente vê muito em direito empresarial. E, enfim, são obrigações que você vai ver que não é para pagar alguma coisa. Ele não está te pedindo, você comprou determinada coisa e você tem que pagar X por causa disso. Não. É uma coisa que, você tem um dever de, sei lá, vou dar um exemplo. Bom, você tem um dever de anotar o que entrou de coisa na sua empresa e o que saiu. Então, tipo assim, o que veio como lucro e o que veio como despesa e a renda total, enfim. Um exemplo, para o fisco ficar ciente, sabe? Isso é totalmente acessório, porque você não vai estar pagando por isso. Tem outra função, tá? Aí, eu trouxe aqui também os conceitos essenciais que são muito importantes vocês saberem, e os sujeitos. Os sujeitos, a gente tem o sujeito ativo, que é a pessoa jurídica de direito público com a competência administrativa para fiscalizar e para cobrar o tributo, tá? E a gente diz que o sujeito ativo, ele tem uma característica chamada de capacidade tributária ativa, que é exatamente isso. Ela diz respeito a essa fiscalização tributária e a cobrança. Então, a capacidade tributária ativa, ela tem a ver com eu vou fiscalizar e eu vou cobrar esse tributo, tá? Ela é delegável, ela é transferível. Então, assim, muito comum,
por exemplo, o imposto federal ser às vezes cobrado por outro ente, tipo, por exemplo, o município cobrar o ITR. Ah, mas por que que o município, já que o ITR é federal, por que que o município está cobrando o ITR? Não, porque para a União, para, enfim, o para a União é muito difícil cobrar de cada lugarzinho o ITR. Então, o município pode ganhar uma parte com essa cobrança. Mas, assim, essa é a forma de delegação, tá? Claro que o imposto, ele é e sempre vai ser federal, porque isso já tem outro significado, já é sobre outra coisa, mas quem vai cobrar naquele momento pode ser outro ente federado e fiscalizar, certo? Mas é de direito público. Já a competência tributária é diferente, porque a competência tributária é aquela competência para instituir aquele tributo. Então, assim, o município, apesar de poder cobrar e fiscalizar o ITR, ele não pode jamais fazer uma lei cobrando ITR, porque o ITR é um imposto federal. Então, não cabe ao município fazer uma lei dizendo que vai cobrar ITR das propriedades rurais. Não tem o menor cabimento, entende? E é nesse sentido aqui que se diferencia muito. A competência tributária, ela é indelegável, ela não pode ser transferida. Ela é intransferível mesmo, ela é até irrenunciável. Eu não posso, enquanto ente federado, renunciar à minha competência de instituir aquele tributo específico. E ela é o poder conferido, né, constitucionalmente conferido, então vejam o peso disso, aos entes federados para criar, alterar ou extinguir tributos, certo? Então lembrem de competência legislativa, apesar de não ser a mesma coisa exatamente, tem muita correlação. A gente tem também, voltando aos sujeitos, o sujeito passivo. E o sujeito passivo, de acordo com o Código Tributário Nacional, ele é da obrigação principal, né, responsável pelo pagamento do tributo ou da penalidade, porque, como vocês sabem, a obrigação principal é dar a quantia certa e pode ser tributo ou multa. E aí, enquanto o sujeito passivo da obrigação acessória é o responsável pelas prestações que estão sendo é, requeridas ali naquele momento. Mas é importante a gente dar uma olhada no sujeito passivo, porque o sujeito passivo ele se divide ali em dois, tá? Ele pode ser tanto contribuinte, eu mesmo estou contribuindo com aquilo ali, é sobre a minha renda que está incidindo aquele imposto, que aí é o mais simples, é o mais fácil, eu tenho uma relação direta com o fato gerador, por exemplo, eu comprei um carro, eu vou pagar o IPVA do meu carro. Ponto. É isso. Eu sou contribuinte, fui eu que comprei o carro é meu, tá no meu nome, eu que tenho que pagar o IPVA. Já o responsável tributário, ele é um pouco mais minucioso, ele é um pouco mais delicado. Por quê? Essa obrigação, essa responsabilidade, ela vai decorrer de uma disposição legal. E ele não é o contribuinte, tá? Ele é um terceiro, mas ele não é qualquer terceiro. Ele tem correlação com aquele fato gerador ali, ele tem uma correlação com aquela cobrança. Eu fiz aqui um esquema bem visual, porque muita gente é bem visual, do sujeito ativo, do sujeito passivo, que pode ser o contribuinte ou o responsável por lei. Mas só uma coisa simples. A gente vai adentrar em responsabilidade, mas antes da gente adentrar em responsabilidade, eu queria revisitar com vocês a hipótese de incidência e o fato gerador, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente estuda a hipótese de incidência e o fato gerador de forma muito superficial e tem coisas que acabam ficando para trás que podem ajudar a gente em um momento posterior, que vocês vão ver lançamento, e que, pelo menos a mim, ajudou bastante quando eu tive algumas noções, mas vocês não precisam, decorar o que é elemento pessoal, o que é isso, o que é aquilo. Não, vocês não precisam disso. Eu só eu só resolvi colocar aqui porque para mim me ajudou a ter uma noção do que era isso para poder saber algumas coisas que vocês vão ver lá para frente, tá? Então, a hipótese de incidência, ela tem alguns elementos constitutivos. Ela tem um elemento pessoal, que é o contribuinte mesmo, né? Aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. E aí, nos tributos com
o fato gerador vinculado, que, como a gente viu em Direito Tributário 1, tributo com fato tributo vinculado, né, nesse caso, é aquele que é vinculado a uma contraprestação estatal, certo? Ele é. E aí, eu tinha colocado até aqui no slide, por isso que, enfim. E nos tributos com fato gerador não vinculado, é o titular da riqueza. E aí a gente fala, né, que o fato gerador vinculado vai ser o elemento pessoal em relação ao destinatário ou beneficiário da atuação pública. Já com o não vinculado, por não ter a ver com isso, tem a ver com o titular da riqueza, ou seja, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu adquiri aquele patrimônio, ou a minha renda, a minha riqueza, entendeu? Já o elemento material é o fato em si, o fato mesmo. É o que está escrito, aquela tipicidade mesmo, sabe? Inclui aquela ação que você precisa fazer para ter que pagar algum dia, né? Porque é uma hipótese, e o que está ligado a ela, certo? As condicionantes. É, e aí, a gente adentrando em fato gerador, né? Que é a concretização da hipótese de incidência, ele pode, né, como eu já falei aqui, tá ou não vinculado a uma atuação estatal. Quando ele está, a gente costuma falar que ele tem um caráter remuneratório. Por que remuneratório? Porque eu estou remunerando, eu estou como se eu estivesse pagando por um serviço, sabe? Eu estou retribuindo, eu estou dando aquilo ali, eu estou remunerando por uma coisa que eu recebi em troca, sabe? Já quando não tem vinculação, eu estou realmente contribuindo porque eu não tive nada para contribuir. Eu fiz uma coisa por mim mesma, eu não recebi ajuda nenhuma do Estado, mas eu estou contribuindo para aquilo ali, porque eu tenho esse dever. E é isso. A gente tem alguns elementos também do fato gerador que eu acho que são os elementos mais importantes aqui que eu trouxe, porque eles vão resolver alguns conflitos na cabeça de vocês quando vocês forem estudar lançamento, que, assim, para mim me ajudou muito, pela doutrina que eu peguei, como eu estudei. Elemento espacial do fato gerador, ele é o critério legal, tá? Que define o local daquele fato gerador. Isso é muito interessante, gente. Sabe por quê? É, uma professora minha, né, que foi minha professora de Tributário 2, ela disse que teve uma época que o Brasil zerou as alíquotas do imposto de importação. Com isso, ela comprou um carro de fora dos Estados Unidos. E o carro, ele estava Gente, ela já tinha comprado o carro, ele estava em transporte, ele chegou em águas nacionais. Chegou em águas nacionais. Só que o fato gerador, e vocês vão ver isso bem mais específico no último dessa disciplina, o fato gerador do imposto de importação, gente, é passar pela alfândega. E apesar dele ter entrado em águas nacionais, ele estava no Brasil, não tinha ocorrido o fato gerador ainda. E nesse momento, tipo assim, nesse momento da história, assim, a alíquota do imposto de importação automaticamente subiu e ela ia ter que pagar imposto sobre o produto. Ela disse assim que ficou com tanta raiva porque tanta gente comprou várias coisas, compraram uísque, compraram tipo muitas coisas de fora e ela comprou o carro e teve que pagar porque parou na alfândega, porque a gente só considera o fato gerador, ou seja, que ocorreu aquele fato gerador quando passou pela alfândega, porque foi ali que teve a fiscalização do que você comprou, sabe? Então, é por isso que é tão importante saber onde ocorre aquele fato, sabe? É muito importante, resolve disputa de competência, por exemplo, em relação a, tipo, se é um imposto municipal, se é um imposto estadual, em que local exatamente ocorreu. É muito interessante, esses dois, ajudam muito. E o elemento temporal, outra coisa, tipo assim, essencial também, principalmente porque eu acho que vocês estão fazendo junto com essa cadeira recuperação judicial, e em recuperação judicial isso aqui vai ser importante, o elemento temporal, ou seja, o momento que ocorre o fato gerador, ele tem uma função de determinar a norma material que vai ser aplicável ao tributo. Porque, às vezes, quando o fato gerador a gente considera que ocorreu depois ou antes de. Aí vai depender, não vou confundir a cabeça de vocês, mas de uma empresa entrar em falência ou em recuperação judicial, o fato de entrar depois ou antes vai mudar tudo, absolutamente tudo sobre como aquele crédito vai ser pago.
E isso é a grandiosidade que isso aqui tem, sabe? E aí eu trouxe algumas notas para vocês saberem também, porque é pegadinha, muita coisa, enfim. O fato gerador, ele depende, se esse fato gerador, tá? Depender do negócio jurídico condicional, ou seja, depende de uma condição X para acontecer, se acontecer, você tem que pagar, entendeu? Salvo a disposição legal diferente, o fato gerador ele vai ocorrer com a conclusão do negócio jurídico, condição resolutiva, certo? Eu tenho um negócio jurídico que eu fiz, sei lá, essa pessoa vai adquirir essa propriedade com a condição de que ela termine o curso de medicina dela. Em que momento que esse fato gerador ocorreu? Ou seja, essa transmissão de propriedade ocorreu para, sei lá, eu ter que pagar no meu nome essa propriedade do o IPTU desse imóvel. É no momento que eu comecei a faculdade de medicina ou no momento que eu terminei a faculdade de medicina? E aqui a gente considera no momento que você terminou a conclusão do negócio jurídico, tá? Já o fato gerador que ocorre ao cumprir a condição suspensiva do negócio jurídico, o fato gerador ele ocorre ao cumprir a condição suspensiva do negócio jurídico relacionado. Condição suspensiva, como vocês lembram no direito civil, é aquela como é que eu vou explicar? Porque de civil eu não sou muito boa, mas para eu diferenciar melhor ela da condicionante anterior. Basicamente, a condição suspensiva é como se ela viesse no oposto. Então, se bem que a condição suspensiva é se não ocorrer, a pessoa não recebe. Então, é o que eu falei. E aí, eu tenho. Lembrei. Gente, desculpa, porque civil pra mim não é tanto a minha vibe. Mas, voltando aqui ao que eu tava. É, o fato gerador ocorre com a conclusão, a condição resolutiva, tá? É diferente da suspensiva. A condição resolutiva é quando, assim, para você conseguir o negócio jurídico tal, você precisa, é, vai ao terminar tal coisa, você consegue isso. Eu acho que é isso. Porque a condição suspensiva é o que eu acabei de fazer. Você só consegue determinada coisa, tipo essa propriedade, se você terminar a faculdade de medicina. Mas a condição resolutiva, ela. E, gente, eu sou aluna igual a vocês, tá? Então, tipo, direito civil não é minha área. Que ódio. Eu só acho a resolutiva, tá? É dita resolutiva quando resolve, encerra o negócio jurídico, encerrando-se também, em regra, as obrigações nele pactuadas. Tá, ok. Eu acho que eu entendi. Por exemplo, quando você faz aquele contrato de compra e venda, mas você taca num financiamento, eu acredito que enquanto isso, eu acho que é tipo isso, né? A condição suspensiva, nesse caso do fato gerador, você adquiriu a propriedade mesmo. Você não é ainda proprietário quando você faz, sei lá, um financiamento no banco, uma coisa que você pode ter tomada, né, sua casa, enfim. Enfim, quando isso acontece, a gente considera que o fato gerador só ocorreu depois que você pagou lá todas as parcelas. Tipo isso. Ou é o que eu entendi pela explicação. Mas assim, se eu tiver errado, gente, ou se vocês souberem mais que eu, me expliquem, porque também, assim, não é minha área. Só que nessas duas condições. É só para vocês saberem. Independente se a condição for suspensiva ou se a condição for resolutiva, nos dois casos tem que acabar o negócio jurídico, tá? Não é no início, é no fim. E o fato gerador ele vai se considerar ocorrido, salvo disposição em contrário também, na situação jurídica, né? Quando todas as condições legais estão presentes, ou seja, tudo que a lei exige estar cumprida, ou seja, tudo que está ali na hipótese de incidência realmente foi concretizado, ou numa situação de fato, né, quando o evento econômico realmente acontece, como uma venda, uma compra ou o recebimento de uma renda. Gente,
Geralmente a situação jurídica, de fato, elas estão andando juntas, tá? E por fim, gente, domicílio tributário, tá? O que que é o domicílio tributário? É o local que é determinado pelo contribuinte ou pela legislação, onde o fisco pode encontrá-lo para atender às suas obrigações tributárias. E ele serve, né, para receber notificações de intimações, responder fiscalizações, tomar conhecimento de autuações fiscais, definir a autoridade fiscal responsável pela cobrança e fiscalização. Aí, como é que é a escolha? A regra é a escolha, né? O contribuinte ele tem o direito de eleger o seu domicílio tributário e informar esse domicílio ao fisco. Mas o fisco pode acontecer dele recusar esse domicílio, né? Quando o local eleito impossibilita ou dificulta essa arrecadação ou fiscalização do tributo. E aí, o que, que pode acontecer após essa recusa? O fisco notificar o contribuinte dessa decisão, né? E aí o domicílio passa a ser definido pelas regras subsidiárias. E quais são essas regras subsidiárias? Quando ele não escolhe o domicílio, né? No 127 do CTN fala que para pessoas físicas, o local da sua residência habitual, ou caso a residência seja incerta, considera-se o centro habitual de suas atividades, tipo teu local de trabalho. Para pessoas jurídicas de direito privado, empresas, o local da sua sede para os fatos ou para os fatos geradores de cada estabelecimento, o local do próprio estabelecimento, certo? Aí aqui temos regras subsidiárias para pessoas jurídicas de direito público, né? União, estados, municípios. Gente, isso aqui é muito delicado, né? Porque a administração pública deve ao fisco, enfim. Qualquer repartição de entidade que arrecada tributo localizada no território da mesma. Então aqui, gente, seria no caso uma autarquia, uma coisa assim, tá? Regra geral final, caso nenhuma outra se aplique, o local onde os bens estão situados ou o local em que ocorrerem os atos ou fatos que gerarem a obrigação. E aqui eu trouxe a observação que o professor falou em aula do domicílio tributário eletrônico. Hoje em dia, gente, é muito mais fácil. Você pode botar que o seu e-mail é o seu domicílio tributário, o DTE, tem lá no site do governo federal. Você cadastro, você pode botar até 3 números, 3 endereços de e-mail para você receber a letra do fisco e acabou essa história. É tipo isso, sabe? É muito mais simples, você facilitaria a sua vida. E é isso, gente. Eu prometi tentar ser breve. Talvez eu não tenha sido tão breve quanto eu gostaria, mas eu espero que tenha esclarecido tudo. Mas em caso de dúvidas, sempre vocês podem falar comigo. E, enfim, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário. Tchau.